E hoje nós vamos ter uma mensagem com uma temática voltada para a família, no que tange a questão de disciplina. E os filhos, como que eles reagem à disciplina. Obviamente a disciplina que eu estou dizendo aqui é a disciplina, a correção de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos ver que só há duas maneiras de responder à correta disciplina. Podemos receber essa instrução, receber o puxão de orelha, receber a exortação ou rejeitar. E nós vamos ver aqui essa noite exemplos na Bíblia de filhos, de homens, de pessoas que receberam a instrução e colheram os benefícios, e aqueles que rejeitaram a instrução e colheram também o fruto da rejeição, que são os seus malefícios. Então eu quero convidar a igreja que leiamos apenas um verso do capítulo 13 de Provérbios, o primeiro versículo. Provérbios, capítulo de número 13, apenas o versículo de número 1. Provérbios 13, 1. Eu estarei lendo uma vez e depois, para fixar na nossa mente este versículo, leremos todos juntos. A palavra do Senhor nos diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Leiamos mais uma vez. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A que ponto ainda vale disciplinar os nossos filhos, ou aqueles que já são avós, netos, ou os nossos pequeninos? Na verdade, estamos num contexto em que, se entendemos biblicamente que a disciplina é uma ferramenta que Deus nos deu, na verdade é uma ferramenta de amor, e Ele, que é um Deus de amor, exerce essa ferramenta conosco, não é verdade? Mas vivemos num mundo, num contexto em que a disciplina ela é tida como algo abominável muitas das vezes. Dependendo de onde nós estivermos, não sei aqui, estou há poucos meses aqui no Carmo do Paranaíba, mas já há regiões em que um pai e uma mãe que disciplina o seu filho, se esse filho mal intencionado ou sendo mal intencionado por um falso profeta e alguém do Estatuto da Criança e do Adolescente ficar sabendo, é capaz desses pais serem corrigidos ou, em alguns casos, até eles perderem a guarda do seu filho. Eu não estou falando aqui, obviamente, de uma disciplina que envolve um espancamento, uma agressão, uma violência, mas estou falando de uma correção, ou como o provérbio chama, a vara da disciplina. Em algumas escolas, se os professores souberem dos seus alunos que os seus pais os disciplinam em casa, os castigam, eles vão olhar para vocês e vão pensar que vocês são as pessoas mais terríveis que há na cidade. E eu nem preciso dizer que não só a nível institucional, não só exemplo das escolas, mas muitos que se dizem conhecedores, muitos que se dizem sábios, que não passam de insensatos, nas redes sociais, têm difundido e feito muitos pais, muitos cristãos, aprenderem essa mentira de que a disciplina ela pode e deve ser descartável. E aqui nós vemos com Salomão, não só neste versículo do capítulo 13, mas ao longo de todo o livro de Provérbios, como nós já vimos nos capítulos anteriores, Salomão ele escreve também esses dizeres como se fosse um pai instruindo não só o seu filho, mas também um rei instruindo os seus súditos, também numa forma de relação paternal, ou um pastor instruindo as suas ovelhas, afinal o rei em Israel era comparado com um pastor. E o que nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus, exemplos de pessoas que ouviram a sábia instrução e a consequência de terem recebido ela, e aqueles que rejeitaram e a consequência. Porque as Escrituras atestam exemplos que responderam à disciplina do Senhor, na recepção ou na rejeição.
E é claro que nós não vamos ver todos os exemplos na Bíblia, não esgotaremos esse assunto, mas apenas vamos fazer um recorte de exemplos que são expressivos na recepção e na rejeição. Quanto à recepção, nós vemos aqui que Salomão chama aqueles que recebem a instrução, aqueles que recebem a disciplina como filhos sábios. E nós temos exemplos na Bíblia disso. Um deles é o próprio Davi, pois em 2 Samuel, no capítulo 12, que é o capítulo em que o profeta Natã confronta Davi com o seu pecado, nós temos no capítulo 13, ali o profeta representando o próprio Deus, confrontando Davi com aquela série de pecados que ele havia cometido no capítulo anterior. E o que nós vemos no verso de número 13 é um filho desobediente, um filho rebelde, mas que ouviu a disciplina, recebeu a instrução. Verso de número 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A semente do perdão, ela só consegue germinar no coração daquela que recebe a sábia instrução, ouve a disciplina, a repreensão e reconhece que está errado. Nós vemos isso com Davi. Mas nós vemos isso não só com Davi, mas vemos também com outro exemplo na Bíblia, que é o rei Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 18, verso de número 3, nós temos aqui uma descrição do rei Ezequias, muito interessante. Depois que o capítulo começa dizendo quem ele era filho, Ezequias foi filho de Acás, um dos piores reis do Reino do Sul, da tribo de Judá. Mas o verso de número 3 fala algo interessante a respeito de Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias entendeu algo que nós precisamos entender também. Talvez você veio de um lar que não teve a grata satisfação de ser criado nos caminhos do Senhor. E talvez tudo que você conhece da verdade, tudo que você conhece da lei do Senhor, tudo que você conhece desse Deus, que em Cristo Jesus podemos chamá-lo de Pai, não veio da sua família, mas veio da família da fé. Isso não é uma desculpa para você falar, olha, não tem como eu ser um cristão porque meus pais só me deram violência, meus pais nunca me deram carinho, meus pais me rejeitaram, meus pais não me amam, meus pais me desprezam, meus pais queriam que eu fosse assim, assim, assado. Mas Ezequias, ele entendeu, olha, meu pai foi um péssimo exemplo, mas eu vou me espelhar em alguém que vale a pena, e esse eu vou tomar como pai, e eu vou ouvir a sua instrução para que eu não recorra, para que eu não viva uma vida de desobediência à palavra de Deus. Então, a beleza da igreja também é isso. É dizer que, mesmo que você não tenha um pai ou uma mãe que possa te instruir nos caminhos do Senhor, na verdade, Deus está chamando você para ser o pai ou a mãe espiritual do seu pai e da sua mãe, ganhando essa alma para Cristo. Mas você tem na igreja pais espirituais. Você tem mães espirituais. E Ezequias viu em Davi uma figura paterna daquilo que o seu pai não pôde ser, e com isso ele recebeu a instrução daquilo que ele tinha, tanto nos escritos e também do próprio testemunho de Davi. Esses são alguns exemplos, dentre vários na Bíblia, de homens, de filhos que receberam a disciplina, receberam a instrução no Senhor. O que eles fizeram é aquilo que nós vemos em João 1,12, quando no início da descrição do seu evangelho, do evangelho de Jesus, João, naquela sua introdução, no verso 12, ele disse, olha, Jesus, o verbo de Deus, ele veio para que eram os seus, se referindo aos judeus, mas os seus não o receberam, salvo exceções. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aprendemos então que não é sábio, não é aquele que ouve a palavra e por isso ele é sábio. Ele é sábio depois que ouve a palavra, depois que recebe a disciplina, depois que recebe a correção do Senhor. Porque a palavra de Deus, é a lei de Deus que nos torna sábios. Não somos nós que somos sábios primeiro e depois ouvimos a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que nos tornamos sábios. E como filhos sábios, ouvimos e recebemos a instrução do Senhor. Porque nós fomos aceitos por aquele que é o Filho
de Deus e que ele nos torna filhos e assim somos adotados. Mas o texto não fala apenas do filho sábio. O texto não apenas fala que existem aqueles que recebem a boa instrução, que recebem, aceitam a disciplina, reconhecendo que são falhos, reconhecendo que são imperfeitos, e com isso eles escolhem os benefícios do perdão. Eles escolhem os benefícios da maturidade cristã. Mas nós temos também aqui o exemplo que Salomão chama de escarnecedor. Escarnecedor é uma palavra que se refere a uma pessoa que zomba, é o zombador. Se por um lado, aquele que recebe a palavra de Deus, a instrução que vem do Senhor, ele se torna um filho sábio, mas aquele que a rejeita, não por ignorância, que sabe que aquilo que ele está ouvindo é palavra de Deus, que sabe que aquilo que ele está ouvindo é palavra de vida, mas ele rejeita, e ele não só rejeita, ele zomba daquilo, então ele também colhe algo. Não benefícios, mas malefícios. E nós vamos ver 2 exemplos na Bíblia de filhos que rejeitaram a instrução, que rejeitaram a disciplina do Senhor. O primeiro deles foi o primeiro filho da história, Caim. Isso está em Gênesis, capítulo de número 4, no verso de número 16. Antes de Caim ter sido marcado na história como o primeiro assassino, ao matar o seu irmão Abel, num contexto de culto e adoração a Deus, mas antes que isso acontecesse, no capítulo 4, nós encontramos aqui o próprio Senhor Deus dizendo, verso de número 6 e 7, perdão. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Assim como Deus, ele havia instruído o pai de Caim a não comer do fruto proibido e sabemos que ele desobedeceu, esse Deus faz o mesmo com o filho deles, Caim. Caim foi tomado pelo mesmo pecado que Saul teve para com Davi, que lemos agora há pouco, inveja. Ele não olhou para o seu irmão e falou: poxa, que legal, meu irmão teve uma oferta que foi aceita ao Senhor. Eu vou pedir ele para poder me ensinar como fazer com que eu também seja aceito ao Senhor e proceder bem. Isso seria a imitação, prova de amor, mas não, ele tinha inveja. Ele queria receber o parabéns que o irmão dele recebeu e não queria que o irmão dele recebesse o parabéns que ele recebeu. E Deus que sonda a mente e corações, então instrui ele, admoesta. Mas nós sabemos como termina a história. Caim não fez como Davi. Caim não fez como Ezequias. Caim não fez como um filho que se torna sábio ao ouvir e obedecer. E com isso, ele então se torna o primeiro assassino da história. E mesmo Deus tendo preservado a sua vida, não tendo matá-lo e ainda colocado uma marca, ele foge da presença de Deus. Porque se aqueles que reconhecem que precisam da instrução são aqueles que ouvem a palavra e a praticam, tornando-se filhos sábios, aqueles que ouvem, mas não praticam, não só não praticam, como zombam dela, são indiferentes a ela, e a tendência é fugir. Se você é uma daquelas pessoas que quando você comete algum pecado, seja um pecado escandaloso, ou até mesmo aquele pecado em secreto que só você e Deus conhecem, isso te faz se afastar de Deus, isso te faz se afastar da leitura bíblica, de uma vida de oração e da comunhão com os santos, muito cuidado, você está agindo como Caim. Não espere que você se corrija para depois você voltar a ler a Bíblia, orar ou ir para a igreja. É na igreja que Deus vai te corrigir. É na leitura da palavra que Deus vai te instruir. É na oração que Ele, como um pai, vai te disciplinar. Não é se afastando. Aqui nós vemos o que não fazer, a exemplo de Caim. Mas nós temos outro exemplo também na Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli. Isso está em 1 Samuel 2,25. Não vou ler toda a descrição que o capítulo faz de todos os pecados que Ofni e Finéias haviam cometido. Eles
eram irreverentes no culto, eles estavam desobedecendo, consumindo aquilo que deveria ser oferecido em sacrifício ao Senhor, e eles estavam tendo relações ilícitas com mulheres que estavam indo para adorar a Deus. Mas o pior de tudo não era a série de pecados que eles cometeram, porque nós sabemos que Davi também cometeu pecados odiosos. O problema foi que eles, ao ouvirem a instrução, por meio do pai deles, o sacerdote Eli, eles fizeram como Caim. Isso está no verso de número 25. 1 Samuel 2, 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele estava sendo duro com os seus filhos. Mas o triste do texto é o final do verso 25. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha até que ponto leva o zombador, o escarnecedor. Quanto mais ele zombar, quanto mais ele escarnecer, quanto mais ele se afastar de Deus, o que ele vai receber de Deus é aquilo que ele quer. Você quer se afastar de mim? Tudo bem. Como já bem disse certa vez o pastor Augusto Nicodemos, a consequência do pecado não é menos pecado, é mais pecado. E mais pecado é mais afastamento de Deus. E mais afastamento de Deus fazendo aquilo que ele despreza, como nós já vimos. E isso enche o coração desse Deus santo, justo e bom de ira, de ódio. E essa pessoa se torna abominável. E Ofni e Finéias se tornaram tão abomináveis a Deus que o texto diz que devido a esses pecados, devido ao seu escarnecimento, ele os desejou matar. Eu não estou dizendo aqui que todos aqueles que cometem pecados, que zombam da palavra de Deus, que ignoram a palavra de Deus, serão alvos da morte física. Mas se não se arrependerem dos seus pecados, se não reconhecerem que precisam urgentemente do Filho, do Verbo que se fez carne, da palavra desse Filho, para então reconhecerem os seus delitos e pecados, e então serem feitos filhos de Deus, a consequência não será a morte física, mas a morte espiritual. Nós vimos aqui então que Caim e Ofni e Finéias eram um exemplo daquilo que Jesus certa vez descreveu entre muitos dos líderes do seu tempo. João descreve isso para nós no capítulo 8, no verso de número 44. Quando em uma de suas muitas oportunidades de pregar e anunciar o reino de Deus, as boas novas de salvação, aqueles estavam dizendo: uai, mas por que você está falando que nós somos escravos? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. E então Jesus dá uma palavra dura, porque ele os amava. Porque a disciplina é uma prova de amor. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Não existem órfãos na perspectiva espiritual. Existem aqueles que se tornam filhos de Deus, porque reconhecem que são falhos, reconhecem que são pecadores, e existem aqueles que acham que está tudo bem, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Evangelho, eu vou viver na minha vida enquanto a vida me levar, e com isso, na verdade, evidenciam que eles são filhos de alguém, mas não de Deus. Adotados por causa de Cristo Jesus, mas são, como o próprio Senhor Jesus descreveu, filhos do diabo. E todas as vezes que eu e você, mesmo tendo sido alcançados pelo sacrifício vicário do Filho, zombamos de uma instrução, zombamos de uma disciplina, zombamos de uma correção que é bíblica, que é necessária, que precisa acontecer, estamos agindo como se fôssemos filhos do diabo. Isso é muito sério. Disciplina, ao mesmo tempo que é uma demonstração de amor, também é uma ferramenta para fazer com que muitos filhos fujam de caminhos de morte. Podemos então concluir mostrando como que no reino de Deus as coisas são invertidas em comparação com o mundo. Talvez o mundo irá dizer: olha, você tem que criar os seus filhos para eles serem perfeitos. Como se houvesse dois tipos de filhos: os filhos perfeitos e os filhos imperfeitos. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que existe sim dois tipos de filhos, mas não são filhos perfeitos e filhos imperfeitos.
Existem aqueles que são pecadores, que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que são falhos, que reconhecem que ofendem não só pessoas, não só ao seu pai e sua mãe ao desobedecer, mas ofendem ao seu Pai Celestial, e que com isso ouvem a instrução, ouvem a disciplina e se tornam filhos sábios. E tem aqueles que também são pecadores, mas que acham que está tudo bem. Ou pior, acham que são bons. Acham que diante de Deus, Deus olha e fala, nossa, ele comete esse pecado, mas ele faz isso. Então nessa balança, ele está mais positivo que negativo. Não é assim no reino de Deus. Se não tivermos o Filho, que foi o perfeito exemplo de obediência, o perfeito exemplo de amor, o perfeito exemplo de que ouvia a palavra de Deus, afinal, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Você pode achar que você é um filho perfeito. Você pode achar que você é um marido perfeito. Você pode achar que você é uma mãe perfeita. Você pode achar que você é um avô, uma avó perfeita. Você pode achar que você é um patrão perfeito, um empregado perfeito, um aluno perfeito, um discípulo perfeito. Mas o primeiro passo para, de fato, sermos filhos sábios é reconhecermos que a parte de Cristo, a parte do Evangelho, não somos nem filhos e não somos sábios. Então, nessa noite, nós somos exortados por Deus pela sua palavra a entender que vale a pena sim disciplinar os nossos filhos. Vale a pena sim disciplinar as ovelhas. Vale a pena sim disciplinar os seus alunos, professor de escola dominical. Vale a pena sim disciplinar os seus liderados, presidente de sociedade interna. Vale a pena sim disciplinar o rebanho do Senhor, conselho dessa igreja. Vale a pena disciplinar o seu filho, papai, mamãe, o seu neto, vovô e vovó. Vale a pena disciplinar os pequeninos. Quando essa disciplina é mediada e ela está fundamentada na palavra de Deus, não numa relação em que nós somos superiores e estamos oferecendo aquilo que não precisamos, mas que também somos falhos e que precisamos aprender, mas que temos um pouco mais de intimidade do que aquele, e hoje nós somos agente de transformação. Amanhã seremos alvo dessa transformação. Quando essa disciplina é moldada e amoldada ao senhorio do Filho, criaremos então filhos sábios, instruindo-os na sábia palavra para a glória de Deus Pai. Que tipo de filho nós temos criado na nossa casa? Que tipo de filho nós temos criado na nossa família? Que tipo de filho nós temos criado na Igreja Presbiteriana Nova Vida? E que tipo de filho nós temos sido? Achando que somos perfeitos? Que não precisamos ser disciplinados? Ou reconhecendo que somos falhos, que somos dependentes e por isso recebemos a disciplina, recebemos a instrução, recebemos a correção, os puxões de orelha? Como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, reconhecemos que precisamos ir para o deserto de Deus, que é a escola, onde ali Ele nos corrige e nos instrui em amor, para que então demonstre que somos filhos sábios. Se você entrou aqui essa noite e ainda é um zombador, é um escarnecedor, essa é a noite de você ser feito filho de Deus. E não há outra maneira senão Cristo Jesus. Não há outro caminho senão o caminho da cruz, o caminho da humilhação, o caminho da contrição. Mas é o caminho da humilhação que nos levará um dia para o caminho da exaltação. Como nós acabamos de cantar. Ele vem, mas somente os filhos sábios, os pecadores que sabem que são pecadores e recebem a palavra de Deus que os corrige, que estarão com Ele no final.